Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 14 de novembro de 2019 e o título é Reciprocidade. Muitas vezes só conhecemos uma pessoa verdadeiramente quando nos afastamos dela. Só assim conseguimos enxergar o que ela realmente é, sem o embotamento da nossa versão idealizada. Às vezes não entendemos por que certas pessoas se mantêm em relações abusivas, mas acredito que é porque elas não veem o que todos ao redor enxergam. A carência, a baixa autoestima, a falta de amor próprio são como cortinas de fumaça. Muitas vezes nós é que nos apegamos às nossas expectativas e, com isso, distorcemos completamente a realidade. Em outras circunstâncias, o que a princípio era bom e verdadeiro pode se transformar com o tempo, mas nós estamos tão fixados no que entendemos como ideal que não percebemos as mudanças ou simplesmente nos negamos a aceitá-las. Dizem que o melhor tipo de pessoa a se ter por perto é aquela com quem você pode ser totalmente você, absolutamente você, sem disfarces, com as cicatrizes expostas e os remendos à mostra. E o que nos faz sentir assim? A base para essa sensação, para esse desprendimento, é a confiança. E é por isso que a quebra de confiança é uma das piores dores, porque estando tão exposto, tão transparente, o outro sabia de antemão os danos que seriam causados e não se importou com isso. Relações interpessoais são realmente difíceis, porque queremos controlar o que o outro sente. E o ideal é realmente a reciprocidade. Tendemos a transferir o que sentimos para o outro, exigindo total correspondência de sentimentos e atitudes. E isso até acontece em muitas relações, onde a parceria e sintonia são admiráveis. Mas temos que ter em mente que só podemos ter controle sobre os nossos sentimentos e atitudes, e esperar receber o mesmo em troca, mas sempre entender que cada indivíduo é um universo particular e que nada é imutável. E se por acaso nossas expectativas forem destruídas e nossa confiança quebrada, que isso não nos pegue de surpresa a ponto de nos destroçar. E mesmo que doa, que machuque, de uma certa forma, tendo essa consciência de que podemos esperar reciprocidade, mas nunca exigir, já criamos os mecanismos para superar, pois em algum lugar escondidinho nós sabíamos dessa possibilidade e isso inconscientemente nos prepara para enfrentar e superar no nosso devido tempo. E cada experiência nos torna mais sábios e mais próximos de aprender a identificar os sinais que nos mostrarão em quem podemos confiar ou não. E então nos proporcionamos a oportunidade de viver o mais lindo dos sentimentos, aquele que é recíproco. Aqui eu estou falando mais assim de relacionamentos, né, interpessoais, mas de uma certa forma isso a gente pode aplicar em todos os setores da nossa vida, né? Porque a gente cria expectativas a respeito tanto das pessoas com as quais a gente se relaciona e também às vezes a gente cria expectativas com outras pessoas, né? Ou hoje a gente está vivendo um tempo em que às vezes as pessoas criam expectativas com relação a os salvadores, né, do país, os salvadores do planeta, e muitas vezes a gente acaba se decepcionando. E hoje nós estamos num momento assim em que muitas pessoas estão se decepcionando porque estão descobrindo verdadeiramente quem é quem. A gente está num momento de muitas máscaras caindo. Mas falando sobre relacionamentos interpessoais, em relacionamentos afetivos, familiares, a gente acaba, de uma certa forma, sempre criando expectativas com relação ao outro. A gente sempre quer que o outro, espera do outro
essa reciprocidade, a gente espera que o outro faça por nós o que nós fazemos, também fazemos por ele. E só que cada um tem uma forma, né, de reagir, de pensar, de conduzir a própria vida, as próprias atitudes, e às vezes isso causa alguma decepção. Então, quando a gente. O que é melhor, o que seria a melhor coisa é não criar expectativas, né? E outro dia eu até escrevi um texto que eu falo isso, né? Cria boi, cria vaca, cria galinha, cria cavalo, mas não cria expectativa. Isso é porque é uma coisa que muitas vezes acaba levando a decepção, porque às vezes a pessoa não corresponde exatamente da forma que a gente gostaria, mas corresponde da forma dela. Então é aí que a gente tem que fazer essa distinção. Que muitas vezes não é que a pessoa não esteja retribuindo o mesmo afeto, o mesmo carinho, o mesmo amor, mas ela tem uma forma diferente da nossa. E muitas vezes a gente quer que seja daquele jeitinho que a gente entende que é o certo, né? E não existe certo e errado. Então a gente tem que prestar atenção justamente e conseguir entender o outro, né? E que entender que talvez a forma dele demonstrar, ou a forma dele, das atitudes dele de cuidado, de atenção, de preocupação, de amor, são diferentes da nossa forma e que são válidas também. A gente tem que respeitar que nós somos, né, pessoas diferentes e que cada um tem uma forma de se expressar. E a gente tem que prezar por essa liberdade de expressão, né? De sentimentos, de atitudes, de comportamentos, desde que, obviamente, sejam dentro do respeito, né? E da retribuição, mesmo que não seja naquele formatinho que a gente gostaria, né? Então, muitos conflitos acabam acontecendo justamente por causa disso, por conta de não se encaixar dentro da forminha que a gente gostaria. E a gente às vezes não valoriza atitudes que são também valiosas, são de amor, de cuidado, mas não na embalagem que a gente gostaria, né? Então, é uma coisa que a gente precisa atentar, porque nós não temos controle sobre como as outras pessoas agem, como as outras pessoas pensam, como as outras pessoas sentem. A gente só tem controle sobre o que a gente sente. E olhe lá, né? Às vezes nem isso. Às vezes a gente também dá uma desequilibrada aí, né? Mas então é saber ter um olhar assim mais generoso, né? Sobre as atitudes dos outros. Mas há situações em que realmente a gente meio que fantasia, principalmente nas relações, a gente vê hoje em dia muito se falar de relações tóxicas, e a gente às vezes se pergunta, nossa, mas como que a pessoa fica nessa relação, né? Como que ela não dá um basta? É porque muitas vezes a pessoa está fantasiando, ela está vivendo uma vida de ilusão, ela procura olhar o outro, ela se ilude olhando o outro e enxergando no outro o que ela gostaria que fosse, né? Ela transfere aquela expectativa, ela materializa aquela expectativa numa outra pessoa, mas quando na verdade não tem nada daquilo, é só ela que está enxergando aquilo. Por isso que muitas vezes as pessoas ao entorno enxergam, percebem, mas não adianta. Não adianta falar, porque a pessoa só vai tomar alguma atitude ou se afastar da pessoa tóxica quando ela mesma perceber, quando ela enxergar, quando ela abrir os olhos para a realidade e entender que aquilo que ela estava enxergando não corresponde à realidade, aquilo que ela achava que estava vivendo não é o que realmente estava acontecendo.
e porque não há reciprocidade. E isso em relacionamentos, até dentro da família ou entre amigos, né? Porque tem aquelas pessoas que você às vezes acha que é sua amiga e você está sempre à disposição, você está sempre ajudando, você dá colo, mas quando é o contrário, quando você precisa, a pessoa nunca está disponível, a pessoa nunca pode, ou a pessoa não quer. E é aí que a gente tem que perceber que, na verdade, não é uma relação de reciprocidade, não, nem se poderia considerar, nesse caso, até uma relação de amizade, né? Porque quando é só um que é amigo, é porque não é uma relação de amizade. E isso acontece em todos os setores da nossa vida, né? Mas principalmente nos relacionamentos. E as relações, para serem saudáveis, elas precisam, né, dessa reciprocidade, ela precisa ser essa via de mão dupla, independente de ser de formas diferentes. Então, por exemplo, há relacionamentos, há casamentos então, que uma das pessoas, né, um dos envolvidos ali, das pessoas do casal, vamos dizer assim, é mais romântica e gosta mais de fazer, de agradar e deixar bilhetinho e flores e não sei o quê. E às vezes o outro não tem muito esse comportamento. Já é uma pessoa que é mais. eh, não se importa muito com esses detalhes, tal, mas é uma pessoa que cuida, que tem preocupação, que está sempre atento, que está sempre tentando ajudar, né, contribuir, melhorar a vida do outro, melhorar o dia do outro, tem interesse, mas se manifesta de uma forma diferente. Às vezes não tão com manifestações assim tão materiais, tão visíveis, mas com manifestações mais comportamentais, mais emocionais, manifesta mais sentimento, sem precisar de manifestar isso com objetos, com presentes, com nada disso. E às vezes isso acaba até causando conflito, porque a pessoa que faz dessa forma acha que o outro tem que fazer igual. Então é isso que dá, que acaba criando, né, essas desavenças. Mas aí, no caso, a gente nem pode considerar que não seja reciprocidade, mas sim é uma diferença de comportamentos, uma diferença de expor o que sente, né? Cada um expõe de uma forma diferente. E então há uma convivência que pode ser harmoniosa e equilibrada, desde que cada um entenda que são personalidades diferentes, né? Diferente do agora o que não é, o que a gente não tem que aceitar é justamente quando é só um lado que tenta manter a relação é, equilibrada, harmoniosa, feliz, e o outro não contribui com nada. Aí já passa a ser uma, uma relação que não vale a pena, né? Que acaba sendo prejudicial para aquele que só ele que está investindo ali, que está batalhando para manter aquela relação viva. Tem uma frase de uma cantora Nina Simone que fala que a gente tem que aprender a levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. E é isso, é ter esse olhar para entender o outro e, e ver o que realmente está acontecendo, sem o embotamento da nossa ilusão, da nossa expectativa de querer transferir, né, para o que está acontecendo algo que seja irreal, algo que a gente gostaria que fosse, mas que na verdade não é. E ter em mente, né, essa questão de que a gente não pode ter controle sobre as outras pessoas,
para que a gente não tenha grandes decepções. Porque quando você, de uma certa forma, sabe que num relacionamento você está lidando com um outro universo, com um universo de uma outra pessoa que tem características, tem uma personalidade própria, tem uma história, uma vivência diferente da sua, que essas que existe a possibilidade, né, da gente às vezes se enganar, da gente se iludir, e isso faz com que, de uma certa forma, você crie ferramentas que te permitam criar um sistema de autodefesa e de uma percepção mais apurada a respeito do que é a realidade. E, e assim, decepção é uma coisa que a gente tem, né? Ninguém escapa, acho que ninguém passa a vida inteira sem ter nenhuma, mas não entrar naquela energia de deixar com que isso traga, faça estragos, né, na nossa vida, de uma forma que você não consiga superar e que muita gente às vezes sofre uma decepção, aí ela nunca mais quer, é, entra na energia do medo, né? Ai, não quer mais se envolver com mais ninguém, ou não quer mais vivenciar nenhum tipo de experiência, porque porque tem medo de que aconteça novamente. Mas isso faz parte da vida e faz parte do nosso aprendizado aqui, né? Para conseguir justamente ir aprimorando a nossa percepção a respeito do mundo, a respeito das pessoas, né? Para aprender justamente a valorizar quem é realmente, quem vale a pena ser valorizado e escapar das armadilhas. Porque às vezes as pessoas dão valor justamente àquele que aparenta, né, que fala o que o outro quer, né, tem gente que realmente estuda muito o outro quando ele quer conquistar, quando ele quer enganar. Então ele estuda muito a outra pessoa e faz tudo, se comporta de uma forma que ele sabe que vai conseguir, né, cooptar aquela pessoa, que vai conseguir envolver a outra pessoa. E aí, quando ele consegue o intuito dele, o intento dele, aí que ele começa a se revelar como realmente é. E às vezes tem outras pessoas que são mais simples, não são daquele jeitinho, não vem naquela embalagem que a gente quer, mas são pessoas muito boas, muito generosas e que contribuem, que vão trazer justamente uma parceria muito melhor, muito mais feliz para a vida da gente, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais hoje em dia com redes sociais. Tem muita gente aí, já conheci pessoas assim que caíram que conhece gente de forma virtual, tem esses aplicativos aí, e acaba caindo, né, no conto do vigário, porque a pessoa se mostra assim, né, tudo de maravilhoso. Aí depois que a pessoa está toda envolvida, tal, aí é que cria aquele olhar, aquele personagem que a pessoa não quer, ela está tão envolvida com aquilo, ela quer tanto que aquilo seja realidade que ela não consegue mais quebrar, ela não quer enxergar a verdade. Às vezes ela tem até consciência, mas ela fica justificando. Já conheci uma pessoa assim que a gente tentava alertar, olha, cuidado, e a pessoa ficava justificando, e você está vendo ali que ela está sendo enganada, mas não adianta. É impressionante que não adianta, a gente não consegue abrir os olhos de uma pessoa. É ela que tem que enxergar
a realidade por ela mesma. É como a questão do despertar também, que teve a época que a gente queria, né, alertar as pessoas, e não adianta. O que você pode, você não pode fazer nada. Isso é um processo interno, é um processo de cada um. Ninguém desperta ninguém, ninguém consegue fazer com que o outro enxergue as coisas da mesma forma que você. A pessoa tem que acordar e tem que querer. Isso com tudo. As pessoas só evoluem a partir do momento que elas tomam essa decisão. Por mais triste que pareça, porque às vezes a gente vê pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama, sofrendo porque não conseguem justamente enxergar as coisas da forma como elas realmente são. Quem está de fora, para quem está de fora, é muito mais fácil, porque você não está envolvido no sentimento, você está analisando aquilo de uma forma mais distante, né? Mais fria, vamos dizer assim. E quem está no meio ali da situação, com envolvimento emocional, é muito mais difícil. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, infelizmente, a gente tem que estar, às vezes, pronto para dar o suporte quando a pessoa conseguir dar o passo que ela precisa dar. E a gente estar ali para amparar, né? E não e sem aquela coisa de, eu te avisei, tentei te avisar, eu te disse, eu falei, né? Porque isso daí não ajuda em nada, na verdade, muito pelo contrário, às vezes afasta, né? Às vezes a pessoa até acaba se sentindo rejeitada, humilhada com esse tipo de comportamento. Então, nessas situações, o que a gente pode às vezes fazer é estar ali dando suporte e fazer, né? Que é o melhor que a gente pode fazer, porque infelizmente às vezes as pessoas não enxergam, não conseguem perceber o engodo, né? E perceber que não que ali não está tendo reciprocidade, não está tendo uma parceria. Mas é o caminho de cada um e o aprendizado de cada um. E o que a gente tem que ter é compaixão, amor, tratar essas pessoas com amorosidade, né, sem querer interferir de uma forma muito assim contundente, porque não vai adiantar. Isso até afasta mais a pessoa e impede até que a gente possa auxiliar, né? Então, mas que a gente procure, né, ter na nossa vida, aprender a apurar o olhar, a ter essa percepção de trazer para a nossa vida, para todas as nossas relações de afetivas, familiares, de amizade, essa reciprocidade, porque ter parceiros na vida, em todos os setores, é a melhor coisa que a gente pode vivenciar, né? As parcerias são as melhores, as parcerias verdadeiras são as melhores relações que a gente pode ter na nossa vida, tá bom? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.